Bom dia, irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui agora para continuar esse livro, O Plano de Deus através dos Tempos. Esse livro, como já disse em outra ocasião, foi escrito pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor. O Senhor me deu essas palavras e aqui coloquei em 96 páginas, graças ao Senhor. Gostaria também de oferecer para cada um dos ouvintes, para cada um daqueles que estão curtindo, daqueles que estão inscritos neste meu canal e também do WhatsApp, que esse livro está por encomenda sendo vendido. Então, o preço dele é R$40 fora o postal. E cada um que pedir, preciso de um tempo, pois é por encomenda. Então, há uma necessidade do depósito no Mercado Livre. Nós trabalhamos pelo Mercado Livre. João Sestaro 40 @hotmail.com é esse o e-mail para entrar no Mercado Livre. E ali no Mercado Livre encontrará a explicação melhor sobre como fazer a compra desse livro. Agora vamos continuar. No capítulo 2 de Gênesis, quando Deus criou o homem, logo ele tratou de cuidar deste homem. Criou Deus um jardim chamado Éden e colocou o homem que havia criado para cuidá-lo e trabalhar nele. Não podemos esquecer que o ex-Lúcifer, agora chamado de Satanás, trevas, que portanto estava, ou seja, tinha sido lançado aqui na terra. Ele havia feito uma rebelião contra Deus e tudo que lhe pertencia. É assim que vemos o interesse dele no ser humano. Quando era Lúcifer, coberto de glórias, cheio de luz, dominador, ele se tornou orgulhoso. Como não pode derrotar o Criador, seu interesse foi, ou seja, passou a ser a criatura chamada homem. Podemos ver que a partir de sua queda, ao estragar a bela terra e suas criaturas, ele passou a usar as criaturas de Deus. Uma de suas vítimas veio a ser a serpente no Éden. A serpente emprestou seu corpo a ele, e assim sabemos o que aconteceu no jardim do Éden. Deus havia criado a Eva, tirou-a de Adão, capítulo 2, 18. Antes de prosseguir, gostaria de meditar um pouco sobre este assunto. Em Lucas 10 e 18, nos mostra que o Senhor Jesus estava lá. Provérbios 8, 27 e 28 também, antes da fundação do mundo. Em 1 Coríntios nos fala do primeiro Adão, que este é, na verdade, o símbolo de Cristo, e Eva também são como o verdadeiro símbolo da igreja. Quando Cristo foi à cruz, ele ficou 3 dias e 3 noites sepultado. Quando Cristo ressurgiu da sua morte, um dos soldados furou o lado do Senhor e saiu água e sangue. João 19, 34. Saiu a igreja. Quando Deus fez Adão, ele estava só. Também Cristo, antes de sua morte, estava só. O Senhor fez cair um profundo sono em Adão, como a morte de Cristo que se deu lá na cruz. Diz a palavra que Deus cerrou a costela de Adão e daí formou a mulher. Gênesis 2 e 22. Deus formou a mulher. Ela fora criada para estar diante do homem, junto do mesmo. Mas vemos que não tardou para ela deixar seu companheiro, marido, quando a serpente a encontrou
ela estava longe de seu marido, em desobediência do mandado de seu senhor, que a formou. Capítulo 3 de Gênesis. Nós também distanciamos de Deus e de Cristo, que é nosso marido e nosso Criador e também nosso possuidor. Ele é o nosso verdadeiro Adão. É interessante nós vermos, aqui nós temos um contexto na Bíblia, no capítulo 3, falando de tudo isso que nós estamos aqui meditando. Mas esse contexto, ele tem que ser alegorizado para o lado espiritual. E no lado espiritual, a Eva como a igreja, o Adão como Cristo, e nós como igreja deixamos Cristo, nós como Evas, deixamos Cristo longe, ficamos longe de Cristo, e assim fomos encontrados pela serpente, pela antiga serpente, o dragão hoje, não é? E também Satanás, que nos tentou para deixarmos Cristo, para adulterarmos, para não prosseguir no caminho do Senhor. Que isso nos sirva de alerta para não cairmos no pecado quando distanciamos de Deus e de Cristo. Ao ficarmos longe de Deus e de Cristo, encontramos com a serpente e dragão, que é o diabo e Satanás, inimigo de Deus e nosso também. Hebreus capítulo 1 e capítulo 2, aqui vem uma visão da palavra de Deus para nós hoje. Por isso, meu sentimento de escrever esta mensagem. Ela é um alerta para nós, pois como Deus colocou Adão e Eva para fora do Éden, ele também com certeza nos colocará fora da Nova Jerusalém por vir. Se não atentamos para esta tão grande salvação, que está em Cristo, nosso último Adão, no Espírito. 1 Coríntios 15, 45. Agora vamos falar do capítulo 3 de Gênesis, e sobre a queda do homem. Deus usou sua misericórdia para livrar Adão e Eva, e assim ele usa para com nós hoje. É tudo questão de crer no Senhor, alegorizar a palavra, não ficar somente no texto. Gênesis 2 nos diz que Adão gerou um filho, seu primogênito, e lhe colocou o nome de Caim. Também no capítulo 4 de Gênesis, logo ali no começo, ele gerou outro filho que se chamou Abel. Vemos pela Bíblia que Caim era lavrador de terras e Abel criador de ovelhas. Aos nossos olhos, humanamente falando, Caim havia escolhido a melhor coisa, pois ele escolheu cultivar a terra, da qual o seu produto agradava ao Senhor. Em Gênesis 3 e 7, podemos ver pela palavra de Deus que Abel ofertou e até mesmo teve o intuito de criar ovelhas e ofertar. Logo que Adão e Eva pecaram, Deus trouxe salvação e proteção. O que foi que Deus fez? Matou um cordeiro e os cobriu com a pele do mesmo. Tanto Adão como Eva naturalmente havia contado aos seus filhos o que Deus lhes havia feito, por ocasião de suas desobediências. Vemos que Abel estava atento e aprendeu o que Deus lhes mostrou. Ou seja, seus pais lhes anunciaram o que Deus lhes havia feito quando dos seus pecados no jardim do Éden, e Abel atentou para esta palavra, que de Deus lhe serviu como uma visão, um exemplo. Podemos ver pela palavra de Deus que Caim e Abel já eram homens formados. Gostaria agora de meditar neste trecho da palavra. Logo que Adão saiu do Éden, se deu o nascimento de seus dois primeiros filhos, Caim, o primogênito, Abel, o segundo. Que o Senhor possa nos abençoar e vamos continuar